dúvidas, quando é uma obra que te diverte do começo até o final, mantendo a essência, a ideia, a proposta, já é uma obra de valor que você deve reconhecer e ficar ansioso para ter uma nova temporada ou até mesmo implorar aos céus. E quando é uma obra que tem motivos dentro da história como As Wives, onde você não sabe quem é a verdadeira Best Girl, você já fica fascinado, cativado, esperando que tenha logo esse anúncio de segunda temporada. E quando é uma obra que tem o título de Kaguya-sama wa Kokurazetai, você fica apaixonado quando é confirmado essa segunda temporada. Então, sem dúvidas, um dos melhores animes de romance da atualidade quando se trata de comédia romântica teria uma segunda temporada, como já foi confirmado. Digno de uma obra da Jump que eu considero o melhor romance desse ano. Para todo caso, meus queridos corrais, Domo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje você já sabe sobre o que vamos falar, sobre Kaguya-sama Love is War, o que eu achei dos episódios finais, como foram, o que eu gostei. Por conta do que? Muitos podem não saber porque são inscritos de certo modo recentes, até novos, inscritos de 6 meses ou até 3. Só que no comecinho, quando lançou, digamos, na temporada de inverno, já teve vídeo de Kaguya-sama. Só que acontece que você ainda talvez não tenha visto, ou nem soubesse, porque você não era inscrito do canal. E acontece que já era pra ter tido esse vídeo, logo quando a obra acabou. Só que acontece que eu deixei os episódios acumularem, por conta que eu gosto da obra como um todo pra ver acumuladinho. É uma obra muito gostosa, porque se você deixa pra ver, digamos, semanalmente, é muito sofrimento, dá aquele gosto de quero mais. Senão você tem que ir pro mangá. E acontece que daí eu deixei acumular todos os episódios finais, foram cerca de 3 ou 4. Então eu deixei acumular meses. Não é à toa que já estamos perto da próxima temporada de inverno e eu ainda não havia visto os episódios finais. Mas agora, tendo visto, posso falar o que eu achei, como foi o que eu gostei com vocês. Então, basicamente, é falar sobre o que eu achei dos episódios atuais, por conta de que foi um final perfeito. Acho que eles fizeram o melhor final possível na proposta colocada, porque a gente vê, digamos, que o casal principal se aproximando mais. Além de vermos vários momentos envolvendo a Best Girl, na minha opinião, a Fujiwara Chika, que brilhou mais ainda. E tivemos quem eu considero o meu espírito animal, Ishigami, brilhando mais. Então, obviamente, vamos falar como foram os episódios finais de Kaguya-sama. Se eu falar sobre os melhores momentos do final da primeira temporada e sobre a confirmação da temporada 2, eu acredito que eu vou falar um pouco sobre o que se trata a história, embora eu não ache necessário, tendo em vista que já tem vídeo no canal e acontece de ser uma obra conhecida que provavelmente quem clicou nesse vídeo já conhece. Mas mesmo assim, eu vou falar porque vai que você não conhece. Então, Kaguya-sama wa Kokurazetai aborda dois jovens que são apaixonados um pelo outro. A jovem, ou melhor dizendo, o jovem Miyuki e a jovem Shinomiya Kaguya. E acontece que eles são, digamos que, os gênios do conselho estudantil, são as figuras mais conhecidas e poderosas da Shiwen Gakuen, que é uma escola de elite onde só os melhores que terão um futuro brilhante irão para lá. E acontece que eles, por serem as pessoas mais conhecidas e poderosas do Setokai, eles são considerados um casal. E acontece que esse casal, eles têm, digamos, sentimentos um pelo outro, só que eles não querem admitir um para o outro, eles não querem se declarar, porque eles iriam considerar isso uma derrota. Então a gente vê que o objetivo deles é fazer com que um declare seu amor pelo outro antes. Então acontece da gente ver que vira uma batalha de amor mental entre dois gênios e essa é a ideia central da história. Mas você vai descobrir que ao longo dos episódios vai ter personagens muito cativantes, tão importantes quanto o casal principal, que você vai adorar até mais. Mas acredito que eu falei a essência aqui da obra, o que eu mais gostei, ou melhor dizendo, como é a história central da obra. Agora podemos ir para o que eu mais gostei do final da primeira temporada e falar sobre a temporada 2. Mas então, vamos falar sobre o anúncio da nova temporada. Mas antes de começar a falar sobre os melhores momentos, vamos falar sobre o anúncio da segunda temporada. Então, se você tem a pergunta, Haru, qual temporada você acha que vai ser lançado? Haru, quantos episódios serão? Então, para todo caso, primeira coisa, eu acho triste não ser na temporada de inverno, a próxima temporada, por conta que a primeira temporada foi na temporada de inverno. Seria algo bem legal se fosse na mesma temporada, mas infelizmente não vai ocorrer, senão eles já tinham anunciado, já tinham falado do teaser, já haviam mostrado algo para a próxima temporada, sendo que já estamos perto dela. Então, provavelmente, eu acho que serão 12 episódios, porque mantém o estilo da primeira temporada e é um estilo que é muito usado, a maioria dos animes são 12 episódios. E acontece que é uma obra de comédia romântica, não tem por que ser 24 episódios. Então provavelmente 12 episódios segunda temporada. Mas a época que será lançado, eu acredito que será a temporada de primavera ou a temporada de verão. Ou seja, ou abril ou junho, julho deve ser lançado Kaguya-sama 2. Para todo caso, isso são palpites que eu acho. Pode ser que seja lançado até depois disso. Mas eu acho que deve ser lançado pro próximo ano em uma dessas duas temporadas. É o que eu acredito, não acho que eles vão levar até o final do ano que vem. Eles devem aproveitar do embalo já da temporada do meio do ano, que é a de verão, ou um pouquinho antes, que ainda é começo do ano, a temporada de primavera, a temporada de Haru. Então, acredito que vai ser em uma dessas duas temporadas e vai ser 12 episódios. Isso é o que eu acredito.
Mas tendo falado sobre o que eu acho sobre a segunda temporada, a gente viu que o estúdio, eu acredito que é o mesmo, então não mudou muita coisa. Deve ser o mesmo diretor, mesmo seiyus, mesmo staff. Seiyus é algo difícil que você muda, por conta de que a pessoa já está acostumada com a voz do personagem e o próprio seiyu já sabe como dar voz, digamos, que ao personagem. Não é à toa que é chamado de vozes originais, né, os japoneses, os seiyus lá. Mas para todo caso, acredito que já tendo falado um pouquinho sobre isso, a gente ainda não tem muitas informações técnicas, acredito que é por isso ainda que vai ser lançado só em uma dessas 2 temporadas, porque provavelmente eles devem anunciar o cast, diretor, essas coisas, na época que eles lançarem um teaser. Daí depois eles devem mostrar quando vai ser. Então se tiver um teaser de Kaguya-sama, eu acho que já informa qual temporada será. Mas até lá teremos que esperar. Mas acredito que a partir de janeiro deve ter alguma informação sobre a temporada 2. Mas tendo falado sobre isso, agora vamos falar da melhor parte, que foram os melhores momentos finais da primeira temporada. Acredito que vamos começar falando sobre nossa querida Kaguya doente, por conta de que foi um dos melhores momentos da heroína da obra. Afinal, vemos que ela é muito mimada. E eu achei isso muito engraçado, porque ela é muito diferente. Ela é quase o oposto, praticamente, do que ela normalmente é. E foi legal porque teve toda uma explicação falando sobre o ego, sobre quebrar o senso comum que a Hayasaka explica lá para o Taicho. Então, a cena da Kaguya levando o Shirogami pra cama foi, sem dúvidas, inesquecível. Por conta de que, quando ela acorda, ela já fica louca, tipo, já briga, fica brava com ele, já xinga. E acontece que, basicamente, ele não teve culpa. Ela que levou ele pra cama, poxa. E ele teve que aguentar os seus desejos carnais. E acontece que ela ficou mais brava por conta de que ele não fez nada com ela. E acontece que ela queria que ele fizesse, mas se ele tivesse feito, ela ficaria brava também. Então acontece que quando ele fala que ele encostou nos lábios dela, ela fica toda fofinha, tipo, de volta. Ela perdoa ele e só encosta dentro do lábio dele, como se fosse um beijo indireto. Então, basicamente, esse casal é um dos melhores do ano, se não o melhor. E foi apaixonante essa cena, porque Kaguya doente é a melhor coisa. E o mais engraçado foi ver a Fujiwara querendo ir. Ela tava roubando no jogo, basicamente, porque ela falou, se não é visto como trapaça, é válido. E acontece que eles tinham percebido que era trapaça, e ela queria de todo jeito ver a Kaguya doente. E o, lá, como é o nome lá, o Ishigami, ele não queria ir, porque ele tava com medo. Imagine se ele ver a Kaguya mimada, ia ser muito engraçado. Mas, pra todo caso, acredito que eu ressaltei uma das melhores cenas, digamos que, dos episódios finais. Mas tendo falado disso, vamos falar do meu espírito animal, vamos falar de Ishigami. Mas vamos começar então a falar sobre o meu espírito animal, já que a gente começou a falar dele no finalzinho. Ishigami continua sendo o cara, um dos melhores personagens da obra. Isso é algo que eu já quero ressaltar já nesse vídeo. É incrível como Kaguya-sama consegue fazer com que os personagens principais, que são de certo modo secundário por não serem o casal principal, serem mais cativantes que o casal principal. Eu posso dizer que a obra com a Fujiwara, com o Ishigami, se torna perfeito. Quando é um episódio que é mais focado lá no Shirogami com a Shinomiya, não é tão legal. E quando você coloca o Ishigami e a Chika, fica muito melhor. Fica perfeito. Então acontece de que eles são essenciais para a obra ser completa. Até a Hayasaka é muito boa. Na verdade, podemos até considerar talvez a Hayasaka a best girl da obra, embora a minha favorita seja a Chika. Mas sei que muitos também consideram a Kaguya porque é meio que a clichê, né? É a personagem central da obra. Mas, para todo caso, a Kaguya também tem todo o destaque que eu já falo sobre ela. Mas então, começando a falar sobre o Ishigami, eu acho que foi incrível, porque ele foi frio, calculista, direto. E ele fala basicamente, Fujiwara Senpai, o quão cruel e egoísta você pode ser. Por conta de que você vai estar se divertindo na Espanha, no festival, e não quer deixar a gente ir para o nosso festival aqui, como você pode nos tratar dessa forma? E a forma como ele falou foi 100% verdadeira e sincera. E acontece que a Chika, ela fica toda triste, de coração partido, critica, xinga o Ishigami, que já mostra o lado depressivo dele e já começa quase a voltar pra casa, como ele sempre fala. E acontece que nesse momento que a Chika foi embora, e o Ishigami também ia, por estar com o coração dele partido, lá o Shirogami junto da Shinomiya, eles se encostam nele e tipo falam, consolam, você fez o certo, dessa vez você falou a verdade. Por conta de que no momento inteiro do episódio, era lá o encontro das férias de verão, digamos que tinha todo um planejamento, como seria. E acontece que a Chika foi quem causou tudo isso, e daí ela vai praticamente viajar as férias inteiras e não vai ficar com eles. Então acontece que o Miyuki, ele começa a xingar muito ela, ele tipo tá falando, só para um inferno com essas suas férias lá, como é que você pode, após falar que a gente ia se reunir junto, que as férias seriam momentos inesquecíveis, você era a única que poderia unir essa relação entre eu e a Kaguya, então ficou muito engraçado, por conta de que ele só tava pensando em garotas. E quando o Ishigami fala, mas eu queria aproveitar essas férias com você,
você, senpai, por conta de que as próximas você já estará estudando e pode ser que a gente não faça recordações. E acontece que nesse momento foi muito engraçado, porque daí ele se move, digamos que pelo Ishigami, e acontece que a Kaguya também aproveita e junto eles podem ir para o festival. E daí acontece lá que a Chika fica triste, porque ela não vai estar no festival, ou pelo menos não estaria. E acontece daí que foi tudo que eu falei, o Ishigami fala toda a verdade e ela sai toda fugindo. Mas depois a gente viu que ela cancelou a viagem e ela também foi para o festival. Então foi uma parte muito engraçada e muito verdadeira. Ishigami, meu espírito animal e o melhor personagem talvez da obra, um dos best boys. Mas tendo falado disso, festivais são momentos para você guardar recordações, fazer memórias, principalmente quando é o festival do Nippon. E acredito que devemos falar que Kaguya teve problemas. Então vamos falar agora sobre o festival que gerou vários problemas, mas no fim conseguiu ter soluções. Vamos falar sobre um dos episódios finais da obra. Você acredita que para falar da Kaguya e de seus problemas nos episódios finais, devemos ressaltar uma personagem de suma importância que eu espero que tenha um destaque maior na segunda temporada, ganhando até uma ending como foi a Chika. Vamos falar da querida Hayasaka. Já peço desculpas se eu falar, digamos que o nome dela é errado. Eu acredito que é Hayasaka ou Hayasaka com Sa e não com Za. Mas para todo caso, então falando dela, eu acho que ela mostrou a importância que ela tem na obra. Ela ajudou, digamos que ela saiu lá do banho dela várias vezes para ajudar a Kaguya, digamos que no Twitter, lá no Twitter. E foi muito engraçado isso, porque toda hora a Kaguya fazia algo, até achou que estava sendo banida. E daí a Hayasaka explica como é ter uma conta aberta e uma conta privada. Que a conta aberta é basicamente todos entram na sua casa e a conta privada tem uma trancadura que você tem que pedir permissão. Então foi muito engraçado essa analogia, porque quem tem Twitter então deixa a maioria aí da sua casa aberta para todo mundo entrar. Para todo caso, tendo falado dessa parte, acredito que vamos continuar falando dela. Eu acho que ela merece ter um destaque, porque eu acho que ela é tão legal, tão interessante quanto a Chika, que é a minha personagem favorita. Eu acho que o modo como ela cuida da Kaguya, o modo como ela critica o pai da Kaguya por nunca dar atenção para a filha, é muito interessante. Principalmente quando ela se vestiu de Kaguya para que a sua, digamos, como eu posso dizer, empregadora, acho que diz, a sua querida Ojo-sama fosse curtir o festival. Porque ela vê que a Kaguya está apaixonada, está naquela época da juventude que ela quer curtir os festivais com os amigos. Então ter visto a Hayasaka ajudar todo o plano de fuga da Kaguya, fazer com que o Miyuki, digamos, se movesse tudo isso, colocando Hanabi Mitai no Twitter da Kaguya, foi interessante. Por conta de que a gente viu a história da Kaguya, a gente conhece a personalidade dela, que é uma personalidade que não demonstra seus verdadeiros sentimentos, é algo que a gente sabe desde o começo da obra, mas ela não quer demonstrar nenhum tipo de desejo, ela sempre quer obedecer às ordens como a próxima chefe da família. Então foi interessante isso, porque ela sabe, ela acredita que o próprio pai dela não dá valor para ela, afinal ele mal fala com ela. Então acontece que essa parte foi interessante, porque a Kaguya realmente queria ir pro festival, e por ser uma grande família, por trazer problemas, ela não pôde. Então foi legal ver o desejo dela querer ir, só que ela não estava naquela personalidade forte dela que arma o plano de fuga. Então foi interessante ver tudo isso, porque a Hayasaka aqui fez com que ela se mexesse, colocando no Twitter que Hanabi Mitai, o Miyuki, moveu todas as montanhas para que conseguissem ver, digamos que, o festival, os fogos de artifício juntos. Então devo dizer que ela foi de muita importância no final da temporada, ainda mais para a relação do casal principal ficar mais próxima. Afinal, como não ressaltar aquele quarto é a prova de sons? Durante 3 horas você pode fazer o que quiser que ninguém vai entrar aqui. Foi muito engraçado. Então, sem dúvidas, é uma personagem tão legal quanto a Chika e é uma das melhores waifus da obra, nossa querida Hayasaka. Mas tendo falado dela, acredito que agora vamos falar mais da Kaguya e como o Miyuki fez com que tudo fosse possível. Acredito que agora já começamos a falar da parte final, digamos que da primeira temporada, porque foi bem rápido essa parte. Então vamos falar do crescimento do casal e digamos que os sentimentos de Kaguya. Afinal, ela realmente conseguiu, digamos que, chegar perto do distrito, da capital. Ela realmente estava próxima de chegar no local do festival. Só que acontece que o festival acabou os fogos de artifício. E os fogos de artifício, quando acabam, normalmente já declara que o festival está se por encerrado. Porque normalmente é assim em festivais do Nippon, pelo menos é assim que é mostrado. Então acontece de que vemos que basicamente a Kaguya tá de coração partido, porque ela não queria mais um romance. O que ela pedia, o que ela desejava, o que ela queria era ver com seus amigos, com todos, com o Kohai que ela ensinou, com a primeira amiga que ela fez e com o primeiro amor dela. Então foi muito triste, foi muito fofinho essa cena dela, porque ela ficou num cantinho todo chorando. E acontece que nesse momento, ela falando que queria ver os fogos de artifício com todos, surge o príncipe encantado. O Miyuki chega correndo com aquele safe crew dele, porque parece que é a única roupa que ele tem, e ele chega tipo falando: você quer ver? Então não se preocupe, eu vou levar para você para lá. E acontece que ele já responde tudo, ele não deixa a Kaguya
tipo, fazer uma pergunta. Por conta que ele já fala, como eu achei você aqui, essa foi 100 vezes mais fácil do jogo quando eu estou tentando adivinhar e pensar no que a Kaguya está fazendo. Então, dessa vez foi muito rápido, foi bem mais fácil do que antes. Então, o Miyuki já estava declarando quase uma paixão ali pela Kaguya, porque ele estava falando o que ele pensa, o modo que ele age e o que ele acha que ela vai pensar. Então, tipo, se a Kaguya fosse inteligente, ela pescava, ela entendia que era uma declaração indireta. Então, foi muito legal isso, porque o Miyuki depois se sentiu muito culpado, como mostrou a parte final do episódio. E acontece que ele leva a Kaguya, ele pega o táxi lá que o Ishigami aprontou, do mesmo motorista que levou a Kaguya, a Chika tá lá abraçando ela, então todos vão juntos. E acontece que ele fala, conseguiremos em 20 minutos, por conta que os fogos de artifício em Tima foram adiados por conta da chuva, temos 20 minutos para pegar esses fogos. E acontece que foi muito engraçado, porque o motorista é aquele personagem lá que é um dos caras mais conhecidos, conceituados de ramen. E acontece que daí ele fala, está na hora então de eu levar isso a sério. E acontece que o Ishigami falou que a gente pensou, Darewa, Daraiwa, tipo, quem esse motorista incrível, Sugoi. Foi muito engraçado essa cena, por conta de que não tem como você não rir. Basicamente, olha a cena. ちょいと飛ばしますんでね。会社には内緒にしてね。誰かのかっこいいドライバー。 Então, como você não se diverte com essa cena? Ainda mais com o Ishigami que fala. Então acontece que o cara, tipo, ele vai muito mais rápido. Eles passam daí pelo subterrâneo, pelo aquário. E tendo chego, eles já se deparam com os fogos de artifício. E nesse momento todos estão encantados. Menos Kaguya, porque ela está fascinada por outra coisa. Pelo modo com que seu amor agiu. Pelo modo que Miyuki, digamos, fez com que tudo isso se realizasse. Então acredito que foi um ótimo dia para todos. Porque todos viram fogos de artifício e todos tiveram seu desejo realizado. Sem dúvidas, foi incrível, foi uma das melhores partes da obra. E sendo o episódio final, a gente já viu que a continuação foi daí com eles todos envergonhados, nervosos. Eles não sabiam como falar um com o outro depois que as aulas voltaram. E acontece que eles passavam em linha como se fosse linha de aviação, manobra. Então, digamos que a Fujiwara e o Ishigami estavam atrapalhando isso. E eles falavam, vocês estão fazendo piada da gente? Vocês estão nos atrapalhando? Então foi muito engraçado essa cena. Porque no final, eles falam que no final, Miyuki e Kaguya falam um com o outro. Só que nesse momento, ela fala uma palavra que ela não deveria ter usado. Itai, doloroso. E acontece que o Miyuki achou isso em outro sentido. Ele achou que ela estava rejeitando ele. E nesse momento, ele foge e ela quer agradecer por tudo que ele fez. Então a gente viu que é assim que acaba. Com ela indo atrás dele e ele fugindo. Então foi um ótimo final para a primeira temporada. Em que a proposta é, eu vou fazer você se apaixonar e se declarar por mim. Então, perfeito, sem dúvidas, estou muito ansioso para a próxima temporada, porque acho que foi o desfecho perfeito para uma obra que tem proposta de comédia romântica e que provavelmente teria segunda, terceira temporada, sendo que o mangá está em publicação. Sem dúvidas, meus queridos corrais, acredito que abordei tudo, me aprofundei, ressaltei o que eu mais gostei sobre esse final de primeira temporada, sobre Kaguya-sama wa Kokurazetai, falei todas as cenas que eu gostei, o que eu achei delas. Porque é um anime de comédia romântica perfeito, o melhor anime de romance do ano. Ansioso para a próxima temporada, ansioso para mais da Chika, da Kaguya, do nosso querido Ishigami, do nosso querido Miyuki. Porque todos os personagens são importantes da obra, eu acredito. Principalmente esses 4 que são a essência. Eu acho que cada um tem, digamos, algo que faz com que a gente sinta falta se ele não aparece na obra. Sobre a Kaguya, que eu acabei não ressaltando muito, mas eu já ressaltei de certo modo. Ver os sentimentos, a maneira com que ela age, faz com que a gente goste dela e de sua personalidade. Mas devo admitir que o brilho da obra ainda está muito para a Chika, que é brilhante, e para a nossa querida Hayasaka, que é o braço direito, digamos, a sombra, que resolve tudo por Kaguya. Então não tem como, você é apaixonado por todas as waifus e por todos os bandos da obra. Mas para todo caso, acredito que ressaltei tudo. Vimos que a Chika é um tensai quando se trata de ramen. A gente viu isso naquele episódio focado. Além de que eu queria o Ishigami como meu mestre do amor. Queria ser pupilo dele, por conta de que ele é o cara. Graças aos mangás de comédia romântica, ele sabe tudo sobre amor. A gente viu que ele deu os conselhos amorosos que Miyuki tanto pediu. Foi um dos episódios mais engraçados, o modo como ele reagia e falava como Miyuki deveria se portar. Mas então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Acredito que devemos esperar ansiosos ou ir para o mangá, porque Kaguya-sama logo logo está voltando com sua segunda temporada. E quando voltar, obviamente, sem dúvidas, com certeza, a gente irá conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kaguya-sama wa Kokurazetai. Mata na